Olá, somos da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus Jane Vanini de Castros. A nossa orientadora é Ana Paula Nascimento e somos entre três acadêmicos: Andiara Campos, Esther Cristina Venuti, eu e Lucas Magalhães. O tema que vai ser abordado será a literatura marginal e vamos abordar sobre o autor Sacolinha. Um dos títulos dele, de um livro, é Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer. E a imagem retrata bastante sobre literatura marginal também. Na literatura, o termo marginal designa obras e autores que, de alguma forma, se afastam do canone, podendo se referir à produção literal que circula fora do circuito comercial das grandes editoras, e a textos que procuram se opor às principais tendências literárias e trabalhos relacionados a grupos cuja identidade se define negativamente em relação à cultura dominante. No Brasil, o termo é inicialmente usado na década de 70 e a literatura marginal no cotidiano, ela se caracteriza pelo coloquialismo e pela ironia, e fala sobre aspectos do dia a dia de jovens de classe média. E os temas mais populares são sexo e drogas, que buscam aproximar poesia com a vida. Seu contexto em outras artes também busca se afirmar à margem do circuito comercial, como, por exemplo, a composição musical do hip hop, do rap. Eles fazem livros de forma artesanal, principalmente em folhas mimeografadas, que é aqui a imagem do mimeógrafo. E vendem em espaços abertos, como bares, cinemas e praias. O termo vem sendo empregado para designar literatura produzida por grupos marginalizados, sobretudo romances em torno da vida nas periferias urbanas brasileiras, que passam a receber grande atenção da mídia e o público com interesse despertado pelo livro. E uma das grandes cidades que utiliza bastante poesia marginal é o Rio de Janeiro, que tem autores como Ana Cristina Cacaso, Chacal Francisco, Alvin e Paulo Leminski, que são os principais autores brasileiros. Lucas? Olá, boa tarde. Mulher, eu vou comentar sobre o livro Graduado em Marginalidade de Sacolinha. O slide, Esther. Graduado em Marginalidade de Sacolinha. Bom, Graduado em Marginalidade, na segunda edição pela editora Confraria do Vento, retrata a vida de Burdão, um jovem de 19 anos que mora na Vila Clementina, em um distrito de Mogi das Cruzes, em São Paulo. As tragédias em sua vida começam com a perda do pai durante um assalto, que acaba levando também a sua mãe meses depois, desconsolada com a morte do marido. Sempre na companhia dos livros e à procura de emprego, Burdão vê a vila onde mora ser tomada por um novo traficante, o policial Lúcio Tavares, que não poupa seus amigos de infância do vício das drogas. Querendo ficar longe do tráfico, Burdão nega o convite de Lúcio de trabalhar para ele. O policial então foge uma prisão para prender o Burdão. E nisso que ele vai preso, a cadeia só faz aumentar o seu ódio por aqueles que acabaram com a calma do lugar onde ele cresceu. Então, Sacolinha, ele nos mostra no livro como uma pessoa não consegue se manter longe do crime ao estar inserida no meio dele. O desejo de vingança de Bordão aumenta cada dia em que vive na prisão. E lá dentro, o jovem traça um plano para derrubar Lúcio do comando da Boca e restabelecer a ordem na Vila Clementina. Então, narrando apenas o essencial e de forma rápida, o autor deixa de dar uma certa emoção, né,
ao que eles vêm nos relatando. E o leitor tem apenas acesso ao ódio e indignação do personagem. E por maior que sejam as suas perdas, não há como se sensibilizar com ele. Então, Sacolinha não dá uma exata posição ao tempo, dando saltos enormes na cronologia, pouco explicando ao leitor. Então, o livro Graduado em Marginalidade é como mais uma matéria das páginas policiais do jornal, que com pouca emoção, falando apenas do essencial, fazendo da vida de sua personagem uma total fatalidade. E é isso. Andy. Oi, gente, boa tarde. O escritor Ademílio Alves de Souza, o famoso Sacolinha, nasceu em 9 de agosto de 1983, na cidade de São Paulo. Ele é formado em letras pela Universidade de Mogi das Cruzes. É escritor e autor de romances e de livros de contos. Em sua trajetória, já esteve em programas de televisão, como Jô, na TV Globo, Metrópolis e Manos, na TV Cultura. Trabalhou na Secretaria de Cultura do município de Suzano por 8 anos, onde desenvolveu centenas de projetos de incentivo à leitura e de divulgação de novos escritores, com destaque do primeiro Salão Internacional do Livro de Suzano. Trouxe assim para a cidade autores como Adriano Suzano, Marcelo Rubens Paiva, Inácio de Lola e Paulo Lins, entre outros. E também ele ganhou vários prêmios por seus livros e seus projetos de incentivo. Nos últimos anos, tem viajado pelo país, fazendo palestras e ministrando oficinas, principalmente em lugares vulneráveis, como penitenciárias, associações de moradores e em favelas, onde ele fala sobre essa coisa da marginalização, onde ele incentiva esses jovens a ver isso de um mundo, de uma visão diferente. E também teve um projeto na Unesco, onde ele informava isso muito mais, e fez um projeto chamado Uma Janela para o Mundo. Então, podemos dizer que isso é literatura marginal. Obrigado.